A Juliana, a gente conversa bastante, inclusive nessa volta dela para o Rio, né, ela falou assim, poxa, foi muito legal aqui, né? E como é que a gente dá continuidade a isso, né? E ela quer fazer mestrado, né? É isso, né? Então, a gente já entrou em contato lá com a COP, né? A Universidade lá do Rio de Janeiro, que lá tem uma incubadora que é referência no Brasil, né? E tem até uma pessoa que é referência dentro das incubadoras. Então, a gente já mandou, teve esse contato. Agora, o que eu quero falar para você é que é quase certeza que isso que está acontecendo é o tema do seu mestrado e do seu doutorado. Entende? Então, é bem possível que ao momento que o Gonçalo te conhecer e você passar essas informações para ele, que ele grude em você, igual a gente grudou você quando você estava aqui, né? E que para você comece a acompanhar a gente de uma outra forma, né? E talvez isso faça com que a gente continue junto durante muitos anos. Então eu tenho quase convicção, porque como ele falou assim, isso nunca aconteceu em outro lugar, mas aqui toda hora. E é graças ao fato, eu agradeço o pessoal lá dando Bom Sucesso, né? Porque na realidade assim, foram eles que tiveram coragem de nos aceitar em 99, né? Josito e eu, que era uma heresia, né? Como é que pescador e pesquisador estão juntos, e isso mudou a nossa forma de ser, mudou a nossa vida, e que ensinou para a gente uma série de caminhos, que muitas vezes as outras pessoas não enxergam, por isso que ele faz tudo diferente, né? Então, só que agora isso daí começou a se disseminar, né? E mostrar que isso, ou a gente faz isso, ou as coisas não funcionam, né? Então, eu acho que eu tenho quase convicção que você vai, talvez, entrar muito mais dentro da nossa vida, estudando o que está acontecendo aqui, e você sendo parte do seu estudo, que é mais ou menos o que acontece conosco aqui. A gente escreve essas coisas, mas a gente está escrevendo, não é dos outros, nós estamos escrevendo da gente. E quando a gente escreve da gente, a gente escreve melhor, né? Então é isso aí, tá? Eu vou falar um pouquinho também, você vai assinar. Por isso que você está usando o tempo. Bom, gente, o que eu tenho a falar, mais um agradecimento. A cooperativa Coribatá, toda a sua história, ela sobreviveu de uma série. Eu me lembro de 97, nós tínhamos nesse projeto, nós tínhamos mais 20 cooperativas. Dessas 20 cooperativas sobreviveu, eu acho que foi 2. Então, por quê? Porque a gente sempre procurou parceiro que pudesse nos ajudar e nos orientar. E essas parcerias fez com que a gente sobrevivesse. Veio parceiro, veio coisa fazendo com que a gente caminhasse. E você, ultimamente, o Grupo Votorantim BNDES colocou você no nosso caminho. Então, eu acredito assim, que você foi um parceiro que Deus tem. Tá? Eu também não sou muito bom falar, que eu choro. Você foi um parceiro que a gente conseguiu. Mas quem não fica só por aqui. Eu acredito que daqui, com essa parceria que nós estamos finalizando, nós consigamos fazer com que as pessoas que fazem parte dessa família toda possam congregar com você todo o sucesso que nós poderemos ter daqui para frente. Portanto, meu agradecimento, muito obrigado. Gente, obrigada por tantas coisas lindas que eu ouvi aqui hoje. Eu queria só agradecer também muito pelo carinho sempre da Josita e do Nicolau comigo, que me alimenta até para jantar, em casa, faz comidinha de casa. Acho que eles me orientam muito, assim, em relação ao trabalho e até à vida profissional. Então, eu queria deixar esse agradecimento especial também para eles.
e agradecer por esse carinho imenso de vocês. Hoje, assim, é uma surpresa para mim, eu tô muito frágil. Mais alguém quer falar alguma coisa? Juliana, parece que sou de uma cooperativa, de uma pessoa só, né? Sempre estou sozinha aqui, mas é que para nós é difícil. Se você imaginar o percurso que eu faço para me chegar até aqui, eu saí hoje de lá, era 5h30 da manhã. Eu desço serra, subo serra, parece trilha. E para mim, depois eu pego a BR para chegar até aqui. Mas você, como eu disse, é uma menina prodígio, né? Dela, né? Eu admiro como você conduz isso aqui, como você passa pra gente, né? Principalmente no curso que a gente fez lá. Eu gostaria de ser igual a você. De poder, né, ter, né, quem sabe, dentro desse trabalho que você plantou aqui, né? Nós, assim, chega pelo menos muito pertinho do que você é, para Deus, né? Então, olha, boa sorte. Desejo, eu acho que eu desejo todos nós aqui, né? E amanhã a gente, quando a gente vê você aí dentro da esfera, aí, quem sabe, né? O poder falar, eu conheço aquela moça, né? Ela nos ajudou aqui, né? É isso que desejamos para você, pessoalmente. Mais alguém? Seu Roberto. Pessoal, bom dia. É um prazer encontrar vocês de novo aqui. Para mim foi assim um presente ter encontrado a nossa amiga aqui, mas esse pessoal, principalmente da reciclagem, que me trouxe um grande presente quando eu vi a reportagem da televisão. Por que isso? Estão perguntando aí. E você chegou, está me conhecendo hoje, você vem complementar uma semente plantada lá atrás. É que esse grupo participou comigo de uma palestra sobre associativismo e cooperativismo. Você não tem ideia do meu contentamento de ter ajudado com essa participação de fazer com que você fale com mais de 200 pessoas, um grupo, desculpa, acredita nele, não em mim, do que eu falei. E hoje eu estou vendo o quê? Uma concretização melhor ainda e maior, fazendo parte de um grupo, com um apoio que já está recebendo a nível internacional, quer dizer, né? E um exemplo que eu venho sempre batalhando lá para o Poconé, que são grupos de pessoas que têm vontade de se unir, mas não se conhecem. Por quê? Tem que adquirir capacitação, tem que adquirir conhecimento. E hoje, assim, eu fiquei mais contente ainda de saber que uma semente plantada lá atrás, numa palestra na MM, os catadores de Nobres, Barão de Melgaço, Poconé, Rosário Oeste, Chapada, Cuiabá, um grupo, uma pessoa começou a procurar a outra. Olha, vamos procurar trabalhar, vamos procurar nos unir, vamos procurar formalizar esse grupo. Então, com esse presente que vocês estão fazendo hoje aqui, para mim foi uma grande surpresa. Já assim, me sinto agradecido, e quero agradecer a você por ter essa ajuda nessa comunicação, porque, como eu sempre falo, só falar não adianta, já tem que ter um apoio, e esse apoio eu estou vendo que tem de todos os lados, moral, financeiro, estratégico, conhecimento, em geral. Isso aí que nos dá vontade de viver, vontade de lutar, de vontade de querer fazer mudar, de ter alguma coisa diferente, como ele disse aqui. No Mato Grosso aqui tudo isso acontece, depende das pessoas. Mais alguém? Estou achando tão bonito escutar. Não precisando ir embora. Alguém vai falar mais? Alguém mais quer falar alguma coisa para a Juliana? Falar seu livro. Na verdade, assim, Vai lá na se eu fosse. frente, Não, amigo. não pode levantar. Por quê? Aqui é para falar, é para chorar. Não, mas assim, se eu fosse falar sobre Juliana, teria uma semana para falar, né? Oh, meu Deus. Mas eu tenho poucas palavras para você que não vai Aquela lembrar. mensagem linda, né? Então. Mas agradecer a você também. Olha, chegar lá no assentamento, passando
reuniões que nós tivemos, foi lá em casa, aí acabou a luz. Aí nós fizemos um jantar muito legal. A família inteira, né? Na chuva, choveu. Na chuva, choveu. No outro dia, ela chegou e estava passando mal. Sei lá, né? Tipo assim, eu falei, você não está grávida, não? Nas primeiras reuniões, entendeu? Olha aí o Daço que perguntou se não está grávida. Ela falou, não tô não, sabe? Aí me deram uma caminha lá dentro. Me deu um chá. Um chazinho de, acho que de louco, parece, né? Sei que essas coisas fazem parte da vida e marcou bastante. Você não chega a ver isso. Você nunca acreditou que eu não estava grávida. Ela tá falando aniversário. Não são historinhas assim que faz parte, né, da nossa história. Que a gente não esquece nunca. Nesse momento, assim, eu queria assim, fazer uma pequena avaliação a respeito a esse convite que a gente participou do segundo fórum. Um conhecimento que a gente tem, assim, é um desafio, assim, eu costumo falar assim também, é um desafio muito forte na nossa realidade e na nossa sociedade. Principalmente nós que nascemos no Quilombo, né, que somos remanescentes do Quilombo, a nossa cultura é muito triste. Igualmente ela falou na realidade da taxação no lixo. Nós já sofremos muito nos nossos quilombos. E hoje, quando a gente participa dos fóruns, quando a gente participa das conferências, ainda a gente sente na nossa pele que o negro nós fomos muito discriminados, a nossa cultura. Nós fomos a raça muito rica das terras, que foi perdida no passado, né? E hoje nós encontramos um desafio ainda muito forte para nós que somos remanescentes do Quilombo. Então, quando a gente participa das conferências, a gente tenta analisar dentro do Quilombo, mas faz a política da igualdade, uma política social, né, para que desempenha a nossa cultura, que ainda está amarrada. Mas a luta é essa. A gente já vem lutando desde 2002, a gente vem na frente da coordenação quilombola do município de Cocolém. A gente já quebrou muito bombo de correio, mas na falta muito. Com essa parceria, com esse convite, a gente agradece pela primeira vez que a gente viu a Juliana, e a gente também tem bastante parceiro assim, que sempre está lutando para desempenharmos a nossa terra, que é nossa, que está perdido no passado e continua amarrada na portaria política. E para vocês, deixo o abraço e tomo de porta aberta para receber o convite do fórum, para que a gente possa estar somando junto nessa realidade. Deixo o abraço e muito obrigado a cada um de vocês. Nossa, lindo! Terceiro fórum que eu participo, eu veria a grande experiência de conhecimento que a gente está adquirindo, de conhecer umas pessoas humildes, trabalhadoras, honradas dentro do nosso estado, do nosso município, do nosso país. E de um abraço aqui na Juliana, e ela saiu do seu estado e quer ajudar um povo necessitado, que é uma luz que abre dentro do nosso município, do nosso estado, e cada coração que vem aqui vai adquirir um conhecimento, uma sabedoria. Porque eu mesmo, eu sou parte da associação, e a minha família está tudo ligado ali. Hoje eu sempre falo assim, para mim não precisava estar à frente da associação, fazendo o que está tentando fazer, porque eu só tenho minha esposa, uma menina, já está tudo casado, já tenho 7 netos. Minha vida da nova para frente é só finalizar. Mas, quando eu ia para trás, eu vi meus sobrinhos, meus netos, a minha descendência indo abaixo.
administração e vamos lutando para defender a nossa família. Que aqui é a nossa família, aqui, gente. Tudo é uma família que luta por sobreviver nessa terra. E nós temos grande experiência e conhecimento de ter também e conhecer pessoas, São Nicolau, pessoas que praticamente também, se olhar para ele, não precisava disso. São pessoas já aposentadas, pessoas que podiam estar quietas, mas ter um sangue vivo de procurar ajudar e abrir a mente das pessoas que não têm conhecimento. Nós somos analfabetos, mas pelo conhecimento que se aprende, as pessoas, vai indo mais na frente. Juliana, você vai em paz e tranquila, você cumpriu sua missão aqui no Mato Grosso. Você colocou alimento na mesa das pessoas, colocou paz, alguém que dormia sem paz, hoje dorme com paz. Tenho certeza que cada um aqui vai orar e rezar para você, se você tiver. Deus abençoe você em tudo, tá? E guarda você em todo o seu lugar. E um abraço para todo esse pessoal aqui, que eu vou ter conhecimento deles, eu tenho um amor, tira do forno, eu não fico mais em casa, quero vir para cá mesmo. Mais ou menos o que eu disse, a Júlia, não sei se vocês sabem, mas quando a Juliana chegou aqui, ela vinha numa área do cinema, né? Ela tinha recém entrado na Dialogue, então assim, quando ela fala que a vida dela é antes do Redes é uma coisa, eu sei, acompanhei isso de perto, mas assim, o melhor resultado que você pode ver do profissional que trabalha na área de economia solidária é a independência do grupo, sem precisar participar da função do facilitador, da intervindo e tal. E o PI, assim, já faz meses que isso está acontecendo, porque a Juliana, às vezes, ela ficava na reunião quieta, e você ficava na reunião, já faz tempo que isso está acontecendo, né? Muito tempo. Então, o resultado dela, do trabalho dela, já vem do lado de trás. Então, hoje é o momento de dar tchau, mas um tchau breve, eu acho que, assim, e também estava lembrando aqui disso. Eu acho que quem gostaria de estar muito aqui presente também é o Wagner, que sempre tem um carinho imenso por você, e você por ele, e eu acho que a doutora Maria Fernanda também, que foram duas pessoas. Eu vou ligar para os dois. Mas eu agradeço, foi um prazer trabalhar contigo, né, te dar um abraço. Obrigada por tudo. Foi bem legal. Foi mesmo. Parabéns pelo resultado. Eu acho que, igual a gente falou, eu sou meio quieto, eu tento ajudar da forma que eu posso, eu tento participar, na verdade eu aprendi, estou aprendendo cada dia mais com vocês, e o que eu puder fazer para estar fortalecendo e articulando, eu vou poder fazer, eu vou buscar. E eu acho que cada um tem seu meio de articular, de se manifestar. E eu estou buscando jeitos, maneiras de poder ajudar. Acho que um ajudando o outro, a gente consegue ir longe. E a Juliana ajudou muito nós, conquistando conosco desde o começo. Eu não estou desde o começo, né? Mas só tenho a agradecer e desejar sorte nessa nova caminhada. Obrigada, parabéns para você, pela apresentação para 10. Obrigado. Dona Ramona quer falar? Primeira vez que ela vem no fórum, conheceu, conhece um pouco da nossa luta, quer falar uma coisa? Eu só tenho que dizer também, só agradecimento, né? Porque eu vejo o trabalho de vocês, a luta, né, de vocês. Como é que fala? Vocês se empenham para fazer, né? Os projetos, os trabalhos, nós estamos acompanhando. Tudo isso eu só tenho a agradecer, né? Porque assim como ele disse, né? Nós somos aqui uma família, né? Então, essa família está bem empenhada, os paizão, né? Estão bem empenhados em ajudar os filhos. Nós somos os filhos que estamos aprendendo agora. Então, eu só tenho a agradecer a todos, a Juliana, que eu tenho visto, ouvido falar do trabalho dela, porque assim eu sou mais afastada um pouco da cooperativa, né? Mas eu tenho
fala muito dela, do trabalho dela, que ela tem feito. Então, eu tenho que agradecer a ela, pedir a Deus pela vida dela, que guarde ela, né? E que ela esteja sempre firme na caminhada dela. Obrigada, te agradeço. Celso, quer falar alguma coisa? Gente, eu conheço a Juliana, acho que foi em 2012. E assim que eu assumi a merenda escolar, tive sérios problemas e tive até vontade de